A partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação: Humberto Fernandes e Tereza Cristina. Polícia identifica principal suspeito da morte de idosa de 106 anos no Maranhão. Programa Mais Médicos abre mais de 440 vagas para o estado. Brasil e Estados Unidos discutem parceria para o uso do centro de lançamento de Alcântara. Consumidor deve ficar alerta para as armadilhas na Black Friday. No esporte local, após goleada, Cordino demite o técnico e preparador de goleiro assume o cargo. Está no ar o Jornal Central desta quarta-feira, 21 de novembro de 2018. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Nessa quarta-feira faz sol, calor e chuva à tarde no sul do Maranhão. Nas demais áreas, tempo firme, com sol e sem chuva. Continua a previsão de mar agitado no litoral maranhense. Em São Luís, hoje, sol entre algumas nuvens, com temperatura máxima de 32 graus. Dia bastante ensolarado em Araioses, onde os termômetros registram até 34 graus. Máxima de 36 nas cidades de Amarante do Maranhão e Axixá. Nesses locais, não há previsão de chuva. Tempo parcialmente nublado em Imperatriz e Arari, que tem hoje máxima de 37 graus. Máxima de 39 graus em Anapurus. Plantão policial. As investigações sobre a morte da idosa Antônia Conceição da Silva, de 106 anos, já apontam um principal suspeito do assassinato. Mais provas estão sendo reunidas para um pedido de prisão do suspeito. De acordo com a polícia, o suspeito estaria em uma festa que acontecia perto da casa de Antônia e sabia que ela estava sozinha. O laudo sobre a causa da morte da idosa também foi concluído e diz que ela sofreu traumatismo encefálico. As investigações também confirmam que ela chegou a ser arrastada pelos cômodos da casa antes de morrer. De domingo até esta segunda-feira, a Polícia Civil ouviu o depoimento de 14 pessoas, entre parentes, vizinhos e possíveis suspeitos apontados pela comunidade em busca de informações que ajudem a esclarecer o crime. Até o momento, a principal linha de investigação aponta que Antônia foi morta porque teria reconhecido o assassino quando ela invadia a casa. O crime aconteceu na madrugada do último sábado. O Maranhão entra a partir de hoje na campanha mundial pelo fim da violência contra a mulher. Serão 16 dias de ativismo. Confira na matéria de Milena Dutra. A campanha acontece ao mesmo tempo em 160 países, entre eles o Brasil. São 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, que acontece de 20 de novembro a 10 de dezembro. São várias as atividades espalhadas em todo o país. Aqui no Maranhão tem programação realizada pela Assembleia Legislativa do Estado, por meio da Procuradoria da Mulher, que tem como procuradora a deputada estadual Valéria Macedo, e também pelo GEDEMA, que é o Grupo de Esposas de Deputados Estaduais. Nesta quarta-feira, dia 21, acontece uma intervenção aqui no trânsito em frente à Assembleia Legislativa, uma blitz educativa para conscientizar e informar as pessoas sobre a importância do respeito aos direitos da mulher e o enfrentamento à violência contra as mulheres, que cada vez mais tem feito vítimas em todo o Brasil. Às 2h da tarde, acontece uma roda de conversa com parlamentares e com pessoas ligadas à rede de proteção às mulheres no Estado. Será às 2h, na sala de comissões aqui na Assembleia Legislativa do Estado, e qualquer cidadão pode participar. 2 pessoas foram presas nesta terça-feira em flagrante no bairro da Estiva, em São Luís. De acordo com a polícia, Maurício Filho e Benedito de Oliveira estavam furtando cerca de 200 litros de gasolina de um caminhão. No mesmo local onde a dupla foi presa, a polícia encontrou um depósito clandestino com 4 galões contendo combustível. Os 2 foram autuados e encaminhados para o complexo penitenciário de Pedrinhas. Confira no próximo bloco. Programa Mais Médicos abre mais de 400 vagas para o Maranhão. Estamos apresentando
Jornal Central. Confira no próximo Atenção, bloco. criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro, você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Tem que vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Tem que vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. As inscrições do programa Mais Médicos para preencher vagas abertas com a saída dos médicos cubanos começaram nesta quarta-feira e vão até o dia 25 deste mês. Conforme edital publicado nesta terça-feira pelo Diário Oficial da União, poderão se inscrever os médicos brasileiros com CRM Brasil ou com diploma revalidado no país. O edital oferece 449 vagas para médicos brasileiros e estrangeiros atuarem em 155 municípios maranhenses. O prazo limite para a apresentação dos profissionais é dia 7 de dezembro. O Maranhão é o 6º estado com maior número de vagas. Entre os municípios contemplados estão Barra do Corda, Chapadinha e Santa Inês, que possuem o maior número de vagas. De acordo com o Ministério da Saúde, os profissionais habilitados podem se inscrever por meio do site maismedicos.gov.br. O início das atividades está previsto para 3 de dezembro. Pelo mês Novembro Azul, especialistas cobram mais atenção à saúde do homem do campo. A reportagem é de Cláudio Ferreira. Cerca de 30 milhões de brasileiros vivem nas áreas rurais dos municípios. Um grupo, em geral, com baixa escolaridade, que começou a trabalhar cedo e que não é bem atendido pelo Sistema Público de Saúde. Especialistas reunidos no 11º Fórum de Políticas Públicas e Saúde do Homem listaram os problemas que o morador do campo enfrenta para manter a qualidade de vida. O urologista Rômulo Marocolo Filho lembrou que não há programas voltados para a saúde do homem. Quando ela precisa, especialmente de atendimento especializado, ela vai migrar para um grande centro onde ela já chega e entra no final da fila de quem já está lá, né? Isso é um problema crônico também. O tema mais polêmico do fórum foi a relação entre o uso de agrotóxicos e a saúde do homem do campo. O representante da Confederação Nacional de Agricultura, Reginaldo Minaré, enfatizou a importância de que o agricultor só compre produtos que passaram pela análise dos órgãos de controle de qualidade e que o pesticida seja utilizado de acordo com as recomendações técnicas. Ele também recomendou um programa de educação e treinamento dos trabalhadores agrícolas. Para o deputado Sérgio Vidigal, do PDT do Espírito Santo, falta informação à população do campo sobre a utilização dos agrotóxicos. Só quem tem acesso é aos grandes produtores rurais, né? O pequeno produtor, a agricultura familiar, ela tem muito menos acesso. E aí ela não conhece a gravidade do manuseio e a toxicidade que esse produto pode trazer, não somente a quem está utilizando, mas também a quem está no entorno. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. O Brasil e os Estados Unidos discutem uma importante parceria para o uso do Centro de Lançamento de Alcântara no Maranhão. Satélites que podem facilitar o uso de aparelhos tecnológicos são alguns dos investimentos avaliados. Confira na reportagem de Manuela Castro. O celular que você usa, o aplicativo de GPS para a localização no trânsito e o serviço de TV a cabo dependem de um sinal de satélite. No Brasil, esses serviços são oferecidos por satélites enviados no exterior, por isso são mais caros. O problema é que o Programa Espacial Brasileiro não deslanchou. Centro de lançamento nós temos, o de Alcântara no Maranhão, mas o orçamento por aqui é variável. Em 2018 foi de menos de 20 milhões de reais, metade da média dos anos anteriores, o que dificulta o lançamento de satélites no espaço. O governo trabalha com um plano B. Brasil e Estados Unidos estão em fase avançada de negociações para o uso do Centro de Alcântara para lançamento de foguetes.
Com o dinheiro arrecadado, o programa espacial daqui teria recursos para sair do papel. Para que o acordo seja colocado em prática, ainda precisa ser aprovado no Congresso Nacional. Além disso, o centro de lançamento de Alcântara precisa se ampliar em uma área onde vivem cerca de 2.000 pessoas de comunidades tradicionais. História que se repete, já que na época da construção, o centro teve que realocar quilombolas que até hoje brigam na justiça pelo recebimento de indenizações. Quando se fala de se nós estamos na justiça, nós sempre estamos na justiça, nós estamos sempre pautando o governo, nós não aceitamos sair do nosso território, nós queremos nossa terra titulada e os nossos direitos garantidos. Por intermédio de vários grupos de trabalho, todos esses temas afetos ao Programa Espacial Brasileiro estão sendo tratados por esses grupos de trabalho e, a partir do momento que esses trabalhos estiverem encerrados, isso será apresentado à sociedade brasileira, inclusive às comunidades de Alcântara, para que ele seja avaliado. Em instantes aqui no Jornal Central. Especialistas alertam para os perigos da famosa Black Friday, que acontece esta semana. Estamos apresentando Jornal Central. Atenção criador, começou mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa. De 1º a 30 de novembro você tem que vacinar seu rebanho bovino e bubalino de 0 a 2 anos. Mas é só o rebanho de 0 a 2 anos, hein? Não esqueça de comprovar a vacinação e que todos os criadores devem comparecer à AGED em que sua propriedade está cadastrada. Vacinar, tem que vacinar. AGED, trabalhando para manter o Maranhão livre da aftosa. Vacinar, tem que vacinar. Governo do Maranhão, governo de todos nós. Tem que vacinar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Em São Raimundo das Mangabeiras, localizado no sul do estado do Maranhão, homenagens estão sendo preparadas para comemorar os 103 anos de uma moradora da cidade. Da região, o repórter Iandelo Souza. Dona Maria da Conceição Silva completou 103 anos no dia 15 de novembro. Residente em São Raimundo das Mangabeiras, no bairro São João, Dona Maria é mãe de 17 filhos, que já lhe deram 22 netos e 40 bisnetos. O neto da Dona Maria, Jaires dos Santos, que atualmente mora em Londres, enviou as informações para que a homenagem à sua avó ficasse registrada no espaço dedicado às memórias de São Raimundo das Mangabeiras. Central de Notícias. Informações do blog memoriasdemangabeiras.com.br, de São Raimundo das Mangabeiras, Iandelo Souza. 10 municípios maranhenses começaram a fazer parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Entenda como funciona o sistema na matéria de Rosamélia de Abreu. Mais 12 municípios brasileiros começaram a fazer parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar, SISAM. Esse sistema tem como objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional no país, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional e da realização progressiva do direito humano à alimentação adequada. Os novos municípios integrados ao CISAM são Matinha, Santa Helena, Senador Larroque, São Mateus, Pindaré Mirim, Lagoa do Mato, Estreito, Grajaú, Viana, Bequião, todos no Maranhão, além de Serra Preta, na Bahia, e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. O consumidor deve ficar em alerta para as armadilhas da Black Friday. O grande dia de promoções está marcado para a próxima sexta-feira. Graziele Bezerra. A Black Friday, grande dia de promoções, copiado dos Estados Unidos, está marcada para ocorrer aqui no Brasil no próximo dia 23. Mas na internet as promoções, ou pelo menos os anúncios de promoções, já começaram. A especialista em e-commerce, Raquel Toyama, explica que desde 2014 esta é a melhor data para vender na internet. Como o mercado já entendeu, que o consumidor fica atento aos descontos dessa época, eles acabam lançando
a chamada pré-Black Friday. Então, a gente já consegue ver no mercado grandes descontos que antecedem a data do dia 23. Mas a especialista também alerta que o consumidor precisa ficar de olho para se livrar de armadilhas. Monitorar preços é a melhor saída antes de efetivar a compra. Os buscadores, algumas lojas que trabalham com e-commerce, o próprio Procon, o Reclame Aqui. Então, já tem muitas empresas trabalhando para monitorar, fazer o monitoramento desse mercado e desses preços. Então, o ideal é que você ou compre utilizando o serviço de alguma empresa que faz esse monitoramento, ou que você mesmo, consumidor, tenha uma ideia de quanto custa esse produto fora da Black Friday, para quando chegar a data de ofertas, você saber se aquilo realmente é uma oferta ou não. Uma pesquisa realizada pelo site Reclame Aqui mostra que, diferentemente de edições anteriores, quando os eletrônicos eram os itens mais procurados, neste ano, as roupas e acessórios estão no topo das intenções de compra. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Quem tem dívidas no mercado tem até esta semana uma ótima oportunidade para renegociação de débitos com mais facilidade e até retirada de juros. O repórter Adilson Souza tem mais informações. Olá, ouvinte do Jornal Central. A reportagem fala agora do Shopping da Ilha, onde está acontecendo mais uma semana de renegociação de dívidas. O Procon organizando várias empresas que estarão à disposição do consumidor maranhense para, do dia 21 até o dia 24, facilitar a negociação das dívidas. Para quem vai procurar algum serviço com as empresas de telefonia ou instituições financeiras, além de KM e SEMAR, deve levar os documentos pessoais, além de uma proposta já adiantando como pretende fazer a negociação. O balcão de negociação está disponível já dentro da sala do Procon, no 3º piso do Shopping da Ilha. As pessoas que também desejarem expedir algum tipo de certidão estará à disposição dos consumidores. Além disso, os serviços normais do Procon continuam com a expedição de documentos. De São Luís, Adilson Souza para o Jornal Central. Você confere no próximo bloco. Após goleada, Cordino demite técnico e preparador de goleiro assume o cargo. Estamos apresentando Jornal Central. A energia solar é uma realidade, chegando a mais de 70% da matriz de alguns países. No Brasil, este modelo energético cresce mais de 300% ao ano. A Tesla Solar está preparada para oferecer o que há de melhor em serviços e equipamentos. Faça parte desta revolução, reduza seus custos e ajude a preservar nosso planeta. Acesse teslasolar.net.br ou ligue 3181-2711. Tesla Solar. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Loterias. A Mega Sena pode pagar o prêmio de 43.500.000 reais nessa quarta-feira. Repórter Cíntia Moreira. Nesta quarta-feira, a Mega Sena vai sortear um prêmio de 43,5 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, se o valor for aplicado na poupança, o prêmio principal renderia cerca de R$ 161.600 por mês. A aposta mínima na Mega Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até às 7 horas da noite, horário de Brasília, do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso, é necessário que o apostador tenha mais de 18 anos e preencha o cadastro na plataforma de loterias online da Caixa. As 6 dezenas vão ser sorteadas nesta quarta-feira a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, na cidade de Campos Belos, em Goiás. Reportagem Cíntia Moreira. As apostas da Mega da Virada começaram no último dia 5. Segundo a Caixa, quem acertar sozinho as 6 dezenas ganhará o prêmio estimado em R$ 200 milhões. A Mega da Virada não acumula. O sorteio será realizado no último dia de 2018. E uma medida provisória quer destinar parte da arrecadação das loterias ao setor de segurança pública. Vamos entender mais sobre esse assunto com o nosso correspondente em Brasília, Nildo Costa.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a medida provisória 846 de 2018, que redistribui os recursos de loterias federais para direcioná-los também ao Fundo Nacional de Segurança Pública. A matéria será enviada ao Senado. Segundo a nova distribuição proposta para as loterias existentes e com base em dados de referência da arrecadação de 2016, divulgados pela Caixa Econômica Federal, o Fundo de Funcionamento Estudantil, FIES, perde cerca de 900 milhões de reais. O Ministério da Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional ficará com cerca de 9,4% da arrecadação bruta, 25,8% da líquida, das loterias existentes. Nos valores de 2016, isso daria cerca de 1,2 bilhões de reais, sem atualização. A partir de 2019, e sem contar com a Lotex, loteria instantânea ainda não implantada. A Seguridade Social continua com o maior percentual isolado dentre os beneficiários da arrecadação com loterias, 16,8% do bruto. Em 2016, a arrecadação bruta de todas as loterias administradas pela Caixa foi de 12,8 bilhões de reais. Desse total, 6,1 bilhões de reais foram distribuídos às áreas de esporte, cultura, seguridade social, educação, saúde e segurança pública. Central de Notícias, de Brasília, Nildo Costa. Esporte. Após goleada, Cordino demite técnico e preparador de goleiro assume o cargo. Os detalhes com o repórter Astrogildo Melo. Chegando de Barra do Corda com as informações do Cordino Esporte Clube, que após a derrota em Rosário para o time do São José por 6-0, teve a baixa do seu técnico Edelson Oliveira. Quem assumiu a direção do time foi o preparador de goleiro, o Ceará. Ceará que já vem no time desde 2013 como preparador de goleiro e também sempre estava como auxiliar técnico, junto no banco de reserva, junto aos técnicos que passaram pelo Cordino, principalmente junto ao Marlon. Alguns atletas não compareceram ao treino, principalmente os reservas, outros do time titular também. Paulo Jânio não apareceu, ainda não tem informação por que desse não comparecimento dos atletas, se os atletas se rebelaram e acompanharam o treinador que foi afastado, porque o treinador é treinador da base, do Cordino, e muitos atletas têm uma afinidade a ele, não se sabe o motivo desses jogadores não terem comparecido. O time realiza treino nesta quarta-feira para o jogo de quinta-feira aqui em Barra do Corda contra o Bacabal Esporte Clube, que tem 3 pontos. O Cordino conta com apenas 1 ponto, então, portanto, muito difícil que o Cordino venha contratar novos atletas aqui da cidade para reforçar o time para seus últimos 2 jogos. Digo, na quinta-feira contra o Bacabal Esporte Clube aqui em Barra do Corda e a última partida em São Luís contra o Maranhão Atlético. Maranhão Atlético que perdeu sua última partida para o Pinheiro por 2-1 em casa. Essas são as informações do Cordino Esporte Clube aqui de Barra do Corda para as notícias do Maranhão. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. São mais de 230 emissoras parceiras em todas as regiões do Maranhão. Acesse o nosso portal centraldenoticias.radio.br. O nosso e-mail é redação@centraldenoticias.radio.br. Siga a Central de Notícias também nas redes sociais, no Facebook e Instagram é Central de Notícias MA e ainda no YouTube. A técnica do Jornal Central é de Jame Chaves. A apresentação é de Tereza Cristina. Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. De volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.